Paz do Senhor, queridos irmãos, Reverendo Carlos Alberto Zolandec, falando desde Foz do Iguaçu, Paraná, a todos que desejem participar desse momento nosso pelo pão de cada dia. 28 de janeiro de 2022, um novo calendário para nós, um novo ano. Já 28 dias se passaram de um novo ano que nos desafia a sermos melhores do que antes, pelo menos compreendermos um pouco mais a respeito de nós mesmos. 28 dias pode parecer pouco, mas já é muito contando dentro da história quando nós a perdemos. O que se pode realizar em 28 dias? O que nós sabemos a mais nestes 28 dias da humanidade que não sabíamos antes? Certamente pelas informações atualizadas, sabemos muito mais coisas agora. Sabemos muito mais a respeito das desgraças, das ameaças, das iminências de guerras, porque há agora coisa que poderia não haver no ano passado. Sabemos muito mais pela atualização que nos é chegado através da mídia, através da televisão, através dos informes todos. Mas digo estruturalmente a respeito de nós mesmos. Continuaremos a ouvir, continuaremos agora, no decorrer deste ano, nos acostumaremos ao calendário, simplesmente a mudar o mês no calendário, mas continuando com a mesma postura, com a mesmice de um pensamento assentado ali no comodismo, no conformismo. Iremos encarar esse ano de 2022 meramente como o vento que nós não enxergamos e passa por nós, como uma coisa natural, normal, ou então teremos ele como uma grande oportunidade para a nossa mudança efetiva, o nosso conhecimento, a nossa postura diferenciada diante de tudo. Será que estamos mais perto da compreensão do que nos cerca? Estamos mais conscientes de nós mesmos? Será que estamos compreendendo verdadeiramente o nosso papel nesse tempo, a nossa importância? E para que estamos aqui? E por que estamos aqui? Será que devemos entregar tudo agora ao mistério de Deus e não questionar nada como se isso fosse proibido, como se isso não fosse legal, não fosse correto? Então é a respeito desta postura que eu quero conversar com os irmãos e quero travar aqui uns minutos de conversa para que possamos nos conscientizar, cada qual dentro da sua possibilidade, da sua condição. Entenda isso como uma conversa amiga, de alguém que está tentando se despertar. É o meu caso. Não estou com isso mandando recado para você. Não poderia. Eu não sou arrogante a esse ponto e também não sou prepotente e não sou dono da verdade nem nada. Estou convidando você, mediante as minhas condições, mediante o meu pensar, mediante a minha postura, diante a minha posição, diante de todas as coisas que ouvimos e do meu inconformismo com o fato só de ver isso tudo passar como se fosse normal e sem questionar, sem nada a fazer, é que eu estou tentando me despertar dentro de uma nova postura e estou convidando você a pensar. Não é questão que eu saiba algo que você não saiba ou que eu esteja agora repreendendo aqueles que não têm o mesmo pensamento, seria isso tolice. E também seria pedante da minha parte demonstrar um conhecimento do qual não tenho. Apenas estou aqui compartilhando com todos que desejarem alguns minutos de reflexão para que nos posicionemos de uma maneira mais digna, de uma maneira mais correta, de uma maneira mais elegante diante de tudo o que está acontecendo. E quero apresentá-lo em oração. Senhor Jesus Cristo, este encontro não é um encontro como qualquer outro. É o encontro que nós pedimos ao Teu Espírito Santo, que esteja no comando de tudo, para que nós aqui possamos, à luz da verdade, da sabedoria do alto, melhorarmos a nossa conduta, o nosso pensamento, as nossas ideias, o nosso intelecto, que possa ser aprimorado e que a sabedoria venha até nós em dias em que nos sentimos tão impotentes, nos sentimos tão ignorantes, que necessitamos, carecemos verdadeiramente e temos cada dia mais esta consciência que precisamos compreender melhor a nossa condição perante o mundo e também
perante nós mesmos e perante o Senhor. Ajude-nos, ó Pai querido, abençoe a vida de cada um que aqui está agora se conectando, se inteirando, se juntando a nós, formando um grupo, formando essa família em Cristo Jesus que está interessado, sim, em aprender. De uma forma humilde nos apresentamos agora não para ensinar as pessoas, mas para aprendermos juntos, para que possamos refletirmos, tiramos esse tempo dessa sexta-feira, desse dia, tempo esse precioso para todos, para que possamos refletir. Se alguém sair à frente e mostra que vale a pena pensar e falar a respeito dessas coisas, outros vão se juntando e vão descobrindo, e todos juntos vamos descobrindo esta importância e o que ele pode representar em nossas vidas. Ajude-nos, Senhor, nessas reflexões, e diferente de tudo que fazemos, que agora possamos ser ajudados de forma poderosa e integral para que possamos militar num tempo precioso com a preciosidade e a nobreza de assuntos que irão também nos tornar melhor, mais nobres, mais enriquecidos, mais humildes e mais atuantes nesse tempo, segundo aquilo que podemos e devemos fazer, em nome de Cristo Jesus. Amém. Bom, queridos irmãos, decorridos os dias, nós, passada aquela emoção de final de ano, voltamos ao trabalho, voltamos às atividades normais e vemos um cenário tão dinâmico, que está atuante, como as dívidas que não param, como uma bola de neve. Certos assuntos só vão crescendo, só vão se desenvolvendo, e nada aguardou o nosso descanso. O tempo não parou, o mundo com as suas ameaças, eles não deram tréguas, eles continuaram ali se movimentando no sentido em que vinham. E nós agora nos deparamos com uma ação dinâmica do dia a dia que não respeita o nosso cansaço, não respeita o nosso descanso ou a necessidade dele. E se formos também preguiçosos, ele também não quer saber. E se formos indiferentes, também não. O fato é que o que está acontecendo continuará acontecendo, desde que haja algo que possa fazer frente a isso, ou se não pudermos mudar o curso, o destino dessas coisas, então que possamos nos posicionar da maneira mais confortável, mais segura possível diante de tudo. Mas hoje nós estamos vendo, como eu já falei no ano passado e algumas vezes também, pessoas humildes, pessoas simples, falando assuntos que vão de encontro à política internacional, que vão de encontro às pesquisas científicas, que vão de encontro a palavras de especialistas, tudo no tocante às ameaças das quais o mundo está sofrendo. Estamos vendo gente humilde que está temendo agora por uma terceira guerra mundial, por um confronto mundial terrível. Pessoas simples estão falando a respeito de novas formas de energias desconhecidas, assustadoras, que estão acontecendo no universo. Estamos vendo com os olhos fora desse planeta e estamos enxergando coisas que não compreendemos. E pessoas humildes, pessoas simples no sentido de que não tiveram esta formação ou não estudaram para isso, não se qualificaram em áreas específicas, hoje estão tentando passar essas informações quando podem. Notícias vêm no nosso dia a dia e essas pessoas tentando dizer o que foi falado, muitas vezes deturpam, muitas vezes falam pela metade, não conseguem terminar, nem reproduzir com exatidão o que foi noticiado. Pessoas estão falando do que não sabem, estão se interessando por coisas que nunca se interessaram antes, algumas movidas por um pavor, outras um medo simples, outras uma condição de espanto, mas ninguém com conforto e alegria. O cenário ele é um cenário catastrófico dentro da humanidade, com requintes. E estamos vendo o abalo que isso está causando na população, quer na área da saúde, quer na área social, espiritual, enfim. Muitas coisas estão acontecendo.
Há pessoas que, como eu já disse, que estão com medo, estão já prevendo um conflito mundial. A movimentação das nações poderosas que brigam por pedaços de terra, por países menores, fronteiriços, pequeninos, por ilhas desabitadas, pondo em risco toda a humanidade. Alguns então já mais amedrontados estão dizendo, vai haver o confronto, vai haver o confronto. Vai haver, é inevitável, isto vai acontecer. Outros já adiante estão dizendo, o mundo vai acabar, alguém vai apertar o botão, de maneira simples de falar, e tudo vai para o ar, daqui a pouco não vai existir mais nada. Outros estão vendo a desgraça através da saúde em risco. Ninguém sabe a proliferação disso que está acontecendo. Há países que estão apresentando no dia de hoje, ainda conversava com amigos que estão fora, 1 milhão de casos por dia de contaminação da Covid, isso é tempo real. Meu Deus, 1 milhão por dia de contaminação. Então as pessoas estão atônitas, as pessoas estão assustadíssimas, as pessoas estão ali não sabendo para onde vão, estão se paralisando. Há um momento, uma parte de cada um que está sendo paralisada, está sendo severamente castigada nesse momento. Também estamos vendo a precipitação da natureza, esse vulcão em toga. Também estamos vendo a previsão do tempo em termos de a temperatura elevadíssima. Fala-se 44,4 graus em alguns lugares, com sensação térmica de 50, fala já a temperatura real de 50, com sensação térmica compatível. Então é uma coisa assim extraordinária. Todos, de alguma forma, estão temendo. Todos, ou uma grande maioria, temem. Temem uma nova paralisação, temem por falta de alimento, temem por falta de entendimento entre as nações e uma guerra, temem que falte o básico. Pessoas simples estão com medo que a empresa feche. E como é que eu vou comer? Como é que eu vou fazer o meu rancho? Como é que eu vou pagar minha luz? Como é que eu vou pagar o meu aluguel? E também há pessoas que não estão nem aí com nada. Se você parar no sinaleiro, aquela pessoa que vem ali pedir dinheiro para você, ele está pensando na sua alimentação do dia. Ele está pensando naquele momento, ou, por que não dizer, ele quer alimentar seu vício. Aquele momento que ele pega as moedinhas ali, ele não quer saber se o mundo está explodindo ou não. Diferente dos outros, ele não quer nem saber. A postura dele é uma postura completamente apática. E quando ele tem sua crise de abstinência ou não, ou de vontade de usar o ilegal, ele faz de qualquer coisa, e naquele momento, então, ele venderia sua própria alma por aquilo. E dá para que vocês vejam a disparidade de pessoas, o posicionamento de cada um. Hoje, pessoas, numa estatística maior, estão mais amedrontadas, estão mais coagidas, estão sendo mais induzidas a acreditar na desgraça, sempre numa iminente desgraça, quer vinda do céu, quer vinda do âmago da terra, quer venha pela natureza, quer venha pelo desconhecido, quer venha pelo ar, quer venha pela transmissão de doença, por novas doenças, quer venha por conflitos entre nações poderosas que estão se aliando, se movimentando. Então toda esta coisa e muito mais está acontecendo. E nós, como humanidade, estamos assistindo isso. Algumas pessoas estão deixando de viver, estão simplesmente paralisando. Outras não sabem o que fazer, outras fingem não saberem de nada. Essa semana, 2 pessoas muito conhecidas do público de modo geral foram recolhidas pelo Senhor. O professor Olavo de Carvalho, filósofo, um homem expoente dentro do contexto
da filosofia, especialmente para o Brasil, um homem relevante e sem querer tecer qualquer simpatia ou não. Muitos comentários se falam a respeito dele. Um homem com uma mente brilhante, com uma inteligência, um homem que deixou suas marcas, um homem que lutou, um homem que encontrou muita inimizade, que entrou em confronto com aquilo que ele achava errado, um homem que teve coragem de se posicionar. E o fato de que se ele estava certo ou errado, agora somente é que vai valer para ele em específico. Mas lutou, teve seu mérito, ele conseguiu discernir: aquilo é meu inimigo, aquilo eu não simpatizo. Ele conseguiu uma coisa muitíssimo importante, que foi definir para ele o que é ruim e o que é não. Somente Deus é que pode julgar e vai saber, e agora certamente, ou quando os mistérios do Senhor um dia, ou quem sabe se assim for o proceder de Deus, de contar ou não, de saber ou não, mas enfim, essa conduta é com Deus. Mas o fato é que aqui ele não foi omisso. Até o último dia ele chamou o inimigo de inimigo, ele deu nome para isso, ele esclareceu, ele alertou, ele defendeu-se e ele alertou para que pessoas se defendessem, seja certo ou errado. Não estou no mérito se ele estava certo ou errado. Aliás, é isso que eu quero falar. Certo ou errado, ele agiu. Ele tomou a sua posição. Se tomou a posição errada, quem sabe o que vai acontecer? Se estava certo, melhor para ele. Esse certo e errado para Deus? Como é que fica a nossa atitude? É louvável porque pelo menos ele conseguiu definir e ele teve essa noção do que é certo e errado para ele, na concepção dele. Ele viu claramente isso e tentou justificar. Muitos concordaram com ele, o seguiram, mas o fato é que aquela mente brilhante, aquele homem com aquela inteligência, doutor, professor, jornalista, escritor, comentarista, apoiador político, enfim, ele se foi. E a história dele, certamente que isso vai interessar muitíssimo a ele. Porque mais do que ele possa ter feito pela humanidade ou não, de bom ou de ruim, agora isso se volta para ele. É o momento que converge tudo que ele fez ou não para ele. Esta é a consciência, querido irmão, quando você toma partido das coisas e que deve sair de cima do muro, certamente. Claro, você precisa tomar posição quanto ao certo e errado, ainda que tenha que se reinventar, ainda que você tenha que se reconciliar com a verdade, quando entender que está errado, mas aberto, a mente aberta para saber que você está caminhando de uma maneira a descobrir o que é certo e optar e lutar nas fileiras do bem. Então isto é fundamental. Esse homem, indiferente se ele estava certo ou errado, ele estava buscando o que, pela consciência dele, pelo conhecimento dele, era o bem. Isso já é o que basta. Isso já nos serve de exemplo. Bem, uma outra pessoa, agora de um meio diferente, com sensibilidade, com instrução teológica, Ludmila Feber, uma cantora gospel e também intitulada pastora, também é recolhida pelo Senhor. Também um vulto dentro do meio que a conhece, atuando em área diferente do Olavo. Alguns comentários se ouvia dela: que talento! Outros apreciavam a sua música, outros a sua harmonia, outros a sua capacidade, enfim, tudo aquilo que ela podia representar. E ouviu-se muito nos comentários: pessoa de unção. Ora, gente, o que nós dizemos não é nada diante do que é aquilo que de fato é. Se ela era uma pessoa de unção ou não, se ela estava militando na verdade de Deus ou não, isso interessa sobremaneira para ela. Nós estamos muito acostumados a aceitar e a apoiar o que nós achamos que é. Esquecemos de que há uma verdade. Você pode me elogiar, você pode ver o meu melhor, porque eu mostro o meu melhor, eu mostro o meu lado de
caridade, o meu lado de comunhão, o meu lado pacífico, e a ponto de você me elogiar, me recomendar, me admirar, me amar, acreditar em mim, até eu, personagem, não necessariamente eu. Mas se isso não for verdade, mas se isso não proceder, não adianta para mim nada, não adianta. O mundo está vivendo muito dessa mentira. E eu aqui não quero comprometer os personagens que eu falei. Eu estou usando porque são dois personagens importantes que Deus recolheu. Eu os considerava importantes dentro do que eles representavam. Agora, o fato da conduta deles, ele vem no mesmo crivo para nós. Não importa o que acham de você, não importa o que você imite, importa o que você é. Não importa se agora estão promovendo lá a guerra, lá, importa o que você é. Importa o que está sendo promovido através de você, o que tua verdade está promovendo. Importa o que está dentro de você, o que está agora em ação dentro de você, na tua vida, inseparavelmente. Porque isto é a tua verdade. E levará você amanhã a se confrontar, a se mostrar, a dar conta de quem realmente você é. Por vezes uma imagem bem formada, uma opinião. Esse homem era muito polêmico, muito criticado, muito mais do que a pastora, do que a cantora. Ele era muito criticado, ela também criticada pelo posicionamento dela dentro do meio gospel, dentro desse lado eclesiástico. Muitos também não aprovavam a forma dela, a maneira dela e tudo mais. Mas o fato é que o que importa para você e para mim é quem nós somos. O que importa para mim agora é que se eu pude aproveitar alguma coisa de bom do Olavo, da Ludmila, quem quer que seja, o que eu faço com a minha vida, e não a vida dele, e não o que pensa ser. Eu tenho oportunidade a todo momento de me reinventar, de recomeçar, de me reconciliar. A todo instante eu tenho essa oportunidade, nada é definitivo até que venha a morte, meu querido irmão. Até que os teus olhos se encerrem. Então nós temos que buscar este momento de verdade conosco. Melhorar o que nós entendamos que seja errado. Se você, em determinado momento, for recolhido, o importante é o que você é naquele momento que você está fazendo. O importante é talvez aquele segundo, aquele momento em que você foi recolhido, aquele teu raio-x do coração, da alma, vale mais do que todos os eventos já produzidos, de todos os registros históricos, fotográficos, sociais feitos da tua vida. Vale mais do que falaram a teu respeito, mais do que disseram sobre você, mais do que narraram da tua história. Porque há uma verdade que nos acompanha, inseparável, e esta verdade que nós agora precisamos entender. Eu quero mencionar a palavra de Deus no livro de São Mateus, capítulo 6, versículo 30 em diante, que diz assim, 31. Não andeis, pois, inquietos, dizendo que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque todas estas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas estas coisas. Mas, 33, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Amém? Obrigado, meu Jesus, por esta palavra, pelo dia de hoje. Nos instrua, nos ajude, Senhor, a esse conhecimento, a proficuidade, Senhor, que nós possamos sermos profícuos, que nós possamos sermos melhores a cada momento. Amém. Esse é melhor conosco mesmo, queridos irmãos.
Nós estamos nos preocupando muito com os rumores, estamos nos preocupando muito com o que pensam, o que imagem nós passaremos. Estamos muito preocupados com as notícias e pouco preocupados conosco. Estamos com medo de perder o emprego, com medo de que nos falte vestimenta, comida, de que falte oportunidade, um lar, ou com medo que de repente bombas comecem a sobrevoar, mísseis comecem a cortar os céus e caírem e destruírem tudo, e não haja habitação para nós, e não haja mais saúde, e não haja energia, e não haja mais nada. E assim, não estamos necessariamente preocupados conosco em relação à verdade que nos acompanha, mas estamos preocupados com o conforto que pode ser tirado. Estamos preocupados com as coisas, o externo e não com o interno. Estamos preocupados de não termos mais uma residência, ou o direito de andar na rua, ou não tenhamos mais o que comer, ou não tenhamos mais os passeios. Quantas pessoas nessa pandemia ficaram grandemente abaladas por não poderem viajar, visitar, conhecer? A nossa preocupação ainda está fora, está nisso. E sim, hoje ainda muitos se preocupam com os noticiários em função desse aspecto, mas o que deveria nos preocupar é que a qualquer momento podemos ser chamados à nossa verdade. A qualquer segundo, haja ou não guerra, o coração parando, qualquer outra coisa acontecendo. Estamos diante da grande verdade que nós somos, que nós alimentamos. Estamos muito preocupados em prepararmos a nossa casa, em prepararmos o nosso futuro no tocante às coisas materiais. Mas aquilo que efetivamente está dentro de nós em construção, não importa muito. Esta obra que está em construção em nós, ela não é tão acompanhada, porque nós a relegamos, nós não entendemos que daqui a pouco teremos que dar conta dela. Mas teremos que dar conta à sociedade, sim, do que nós estamos fazendo. Então a sociedade está tomando muito mais espaço do que deveria. Alguns então dizem, é costume ouvir, que trabalham muito, dizem, não, eu não posso falhar porque pessoas dependem de mim. Famílias agora são alimentadas e perecerão se eu não trabalhar. Eu não posso falir. Eu não posso descansar, ou eu sou importante nesse tempo, ou as pessoas me seguem. Estamos muito preocupados com o fato do que pensam a nosso respeito, e nos achamos importantes ou não, pela quantidade de acesso que as pessoas dão, pela quantidade de pessoas que nos ouvem, ou nos assistem, ou conhecem o nosso nome, ou se somos figura pública ou não. Como se aquele que não é usuário da rede social ou de meios de comunicação, ou que nunca conheceu um microfone na sua vida, como se esse não fosse importante. Como se esse que não é visto, nem ouvido, nem assistido, esse não fosse importante. Deslocamos agora o foco para coisas externas e passamos a avaliar a partir daquilo. Então hoje você fica pensando, as nações vão brigar por um pedaço de terra? As nações vão brigar por uma ilha lá, perdida, desabitada? Farão guerra, matarão famílias, exterminarão agora gerações. O risco de destruir o planeta, será que farão isso? Quando você está falando, será que farão isso? Você está falando de pessoas, de grupos de pessoas que tomarão decisões mediante o que acham certo. E se essas pessoas não estiverem focadas naquilo que é real, verdadeiro, que valoriza a vida, elas vão fazer um jogo. Elas vão tratar as coisas, as decisões, como um jogo de interesse. Ora condenando certas coisas, ora exterminando, ora poupando, ora... É um jogo. É como você ensinar um jogo para uma criança, uma batalha naval, alguma coisa, ou qualquer outra coisa que você ensine.
E você diz, aqui você guarda, ali você recua, ali você faz uma estratégia, coisa parecida, aqui você toma, ali você perdeu. Então os caminhos, eles são decididos aí como à luz de uma condição que tem que se mexer, mas que o principal elemento, que é a valorização, que é o amor, a valorização, que é o direito de cada um, isso não é respeitado. É feito aquilo que entende que uma pessoa tem que fazer, que, digamos, no momento eu tenho que tomar decisão. Então, serão prejudicadas pessoas, mas eu não tomo segundo os ditames da minha alma, do meu coração, ou segundo um coração puro. O problema é que se a pessoa até toma decisões e diz, eu fiz o que senti que estava no meu coração, mas o coração está contaminado, então ela fez isso errado, fez besteira. Não quer dizer que o teu coração esteja transmitindo a você o que é verdadeiro. Talvez o sentimento mais nobre para você seja um sentimento equivocado e que amanhã, pela bênção de Deus, você volte atrás e possa corrigi-lo. Eu me alegro cada vez que eu me corrijo. Me alegro cada vez que eu vejo que estava errado e posso pedir perdão, porque é a única certeza que tenho de que eu estou procurando o meu melhor e estou me rendendo, admitindo o meu erro a cada momento e procurando saná-lo. Se você tem um coração tratado de uma maneira correta, saudável, esse coração não vendido, esse coração que não aceita falsificações, esse coração que agora só aceita o que é original, ele vai criar-se firme, confiável. Quando a palavra do Senhor diz, buscando o reino de Deus em primeiro lugar, e demais coisas vos serão acrescentadas, é tudo o que nós necessitamos. O homem hoje que está no comando está desprovido. A ciência, hoje, de certa forma, nós vimos aqui o fracasso da ciência nesse tempo. Não consegue conter ou identificar se é um vírus ou uma bactéria, o que está acontecendo agora. A ciência. E para a política entra, e para tomar o teu foco, para que você não fique demais preocupado e amedrontado com isso, ele já inventa o risco de um asteroide, o risco de um confronto no universo, de despedaçar tudo. Então, é para que você enxergue lá, enxergue aqui, você esteja sendo manipulado. Porque a ciência não resolveu. Gente, já faz 2 anos, 3 anos, a ciência não resolveu. Foi uma luta trabalhar, foi uma luta o combate a outras enfermidades também, que nós não percebemos, mas que demorou muito para que se encontrar uma solução. Não estou criticando, veja bem, não estou criticando o esforço, não estou criticando a capacidade, porque isso é dado por Deus. Mas eu estou dizendo que isso é pouco para nós. Você vai esperar agora uma decisão da ciência para se posicionar, e vai se envenenando enquanto isso, ou vai deixando correr. E você mesmo não tem uma opinião formada e agora largou para a ciência. Como também de política externa você não entende, você larga a mão, e você larga tudo, e na verdade estamos largando tudo, como se nós não tivéssemos valor, se nós não pudéssemos pensar, se nós não tivéssemos que ser ouvidos, como se nós não tivéssemos o direito como seres humanos. Estamos nos relegando, estamos nos colocando em que plano? Mas os sinais estão demonstrando a falência. São coisas assim impressionantes que estão acontecendo agora, e que eu digo de uma esfera riquíssima. Descobrimos que a mídia, a televisão, os noticiários, os jornais, que eram tão importantes para a formação das pessoas, hoje são um lixo. São as coisas que mais têm mentiras, propagadores de fake news, de mentiras, artistas que você admirava pela poesia, pela música. Você descobriu que militam contra a vida muitos, que querem massacrar mesmo, que são egoístas ao extremo. A poesia é linda, fala de amor, fala de compartilhar, mas ele é podre, podre. Quantos? Que decepção com os artistas, que decepção com o jornalismo,
com os informantes de notícia, os que noticiam, os que trabalham nessa área, as televisões, as emissoras. Que decepção da política que já nunca foi muito acreditada mesmo. E agora com a ciência, nunca, jamais você poderia pensar, porque a figura de um cientista é a figura de pessoas ilibadas, dedicadas, estudiosas, idealistas e com um requinte, com um caráter que se espera diferente. Mas hoje quantos cientistas viraram políticos? E quando diz virar político, já se fala de forma pejorativa, que se romperam mesmo, que se venderam, que se deixaram. E quantas mentiras eles patrocinaram? E quanta mentira nós não estamos agora aceitando? Quanta falta de verdade não está agora na ciência, que insiste em ficar em pé, mas foi derrubada agora. Foi derrubada. Cadê a autoridade real agora que responda por isso? Aonde está agora a voz da ciência, não jogando com a mente do simples, agora dando um tiro lá, agora explode uma coisa aqui, derruba lá, agora fala que vai explodir o centro da Terra, agora fala que vem alguma coisa do alto, para disfarçar tudo, porque na verdade não há. Quando você foca e diz eu preciso de água, onde está a água? Ah, mas não, mas é que eu vou, está acontecendo que vai faltar o ar, não, eu preciso de água, agora água, então não adianta. Eu preciso de água. Cadê a pessoa que vai me dizer onde encontrar água agora? Não tem. E daí mescla toda aquela mentirada. Então o que você está vendo com isso, meu querido irmão? Gente, isso eu não estou, em hipótese alguma, eu não estou jogando lenha na fogueira no sentido de querer denigrir, ou no sentido de querer deturpar o esforço pessoas, não, eu estou dizendo que isso não basta. Eu estou dizendo que caiu por terra. Existem jornalistas bons, existem, mas caiu por terra. Caiu por terra aquela imagem. Vimos que era uma imagem. Vimos que tudo que nós vimos até agora era imagem, era mentira. Mentiram, estão mentindo. As autoridades não sabem, quando sabem não agem, quando agem não agem segundo como deveriam. O egoísmo impera. E todas essas coisas. Então, por que ninguém faz certo? Por que não se manteve? Os principais setores, as principais áreas caíram. As igrejas. Cadê o papel da igreja, que eu sempre falo? Cadê o papel da igreja? Escândalos. A igreja não segurou sua barra. Caiu o conceito. Caiu aquela ideia, a fé das pessoas está abalada. Disse que em alguns países nem se fala o nome de Deus, ou as pessoas têm verdadeira aversão. Se contabilizam baixas, expressivas igrejas, ao passo que aumenta templos, aumenta o número de templos e denominações, cai cada vez mais o número de fiéis e de fé verdadeiramente em Deus. Dissemina-se cada dia mais dúvidas e outras situações, e tudo hoje já é aceitável. Escândalos hoje já são aceitáveis, porque já se permitiu hoje, já concebemos que o mundo vai viver de escândalo, e tem escândalo em tudo quanto é área. Antes, quando era uma única área, você pensava, não, é ali, sujo é só quem vai para aquela área, malvado é só quem atua naquele. Não, hoje nós estamos vendo, está sendo desquantidade, e dê graças a Deus por isso. Estamos vendo que a cortina está caindo em todas as áreas. Lamentavelmente, a área de admiração e de respeito, que é a ciência, caiu, gente, caiu. Eu tinha minhas impressões quando estudava, estava decidindo que carreira seguir, os amigos, e haviam pessoas que instruíam a respeito de certas profissões. E eu lembro quando alguém desejava ser jornalista ou atuar nessa área, eu lembro que os comentários foram duros a respeito. Mas então você pensava, tem gente boa em tudo quanto é lugar, e gente ruim em tudo quanto é lugar. Mas não, daqui a pouco descortinou e viu que a grande maioria, o lucro vem da maldade, o lucro vem
daquilo que é feito de maneira truncada, errada, perniciosa, porque está pautado num tipo de princípio. Então hoje, se você for ver mais uma vez, as áreas chaves, religião, por que não? A política, e agora a ciência. Quem você crê? Ou não caíram a mídia, que nem se fala, que não deveria nem ser comparado nesse contexto, mas é fundamental. A quem crê? A contaminação, muito pior, se você for ver, desse Covid, seja lá o que vírus ou bactéria seja, muito maior é o número, a proporção do que ele está afetando as pessoas, são as áreas que ele afetou, áreas essenciais, são pilares da humanidade, são áreas fundamentais para o curso da humanidade. Eles contaminaram, meus irmãos amados, contaminaram. Então, quando foi que o homem se perdeu nisso? Aqui a palavra diz que buscar a comida, buscar a sobrevivência e tudo que você necessita, claro que quem te criou sabe que você precisa disso. Aliás, eu vou dizer uma coisa, existem coisas que foram criadas que ainda o homem não descobriu, que é para o nosso bem, e tudo é para o nosso bem. Então, se eu for ver tudo que foi criado, ele está nos favorecendo. Tudo. Agora, o que o homem está criando nos mata. O que Deus criou ampara toda a vida no planeta. Mas o que o homem está criando está matando. O que o homem que vem da criação do homem, isso sim. Porque passa, digamos, não completa a sua obra, ele não mantém a sua pureza, ele não mantém a sua originalidade, ele não vai pelo princípio certo. Quando deveria, buscando o reino de Deus e as demais coisas, e a sua justiça e as demais coisas serão acrescentadas, esse capítulo foi pulado. O homem não busca Deus. O homem no seu tempo não buscou. A mamãe sabia o tempo de desmamar o filho, sabia o tempo que o filho ia pegar o bico do seio, deduziu que é hora dele largar do seio, deu uma chupeta, um bico para a criança, tirou. A psicologia propaga, a medicina, a ciência diz, agora é a hora disso, agora é a hora daquilo, mas ninguém diz que é a hora da formação do caráter. Ninguém alerta para essa condição de buscar primeiro o reino de Deus no sentido de caráter, porque se você não busca os princípios de Deus, você está contra a natureza. E você infalivelmente vai ser uma pessoa egoísta, uma pessoa extremamente focada nos teus interesses, uma pessoa prática na tomada de decisão, no sentido de que você vai fazer o que for necessário, o que você julgar necessário. O teu crivo, a tua consciência será outra do mundo. Você terá uma nova visão das coisas, porque não é a partir de Deus, é a partir do dia a dia, do mercado de trabalho, das opções. Você não olha pela ótica de Deus, pelos princípios de Deus, você olha pelos teus interesses, que normalmente não são os mesmos de Deus. E Deus dá tudo e você quer ser o dono. E a primeira coisa que nós lutamos é para sermos dono, para que nós cobremos, para que nós garantamos a nossa condição, a nossa segurança. É o contrário de Deus, que nos deu tudo. Nos deu o lugar onde você mora, a avenida onde você anda, o prédio que você trabalha, tudo onde você está, tudo isso é de Deus. Ele nos deu, Ele nos entregou. Aonde você colocou uma escritura e o teu nome e comprou e foi lá, aquilo é de Deus, querido. Ele nos deu, nós não vemos isso. Nós queremos nos tornar senhores. Nós não buscamos o reino de Deus e perdemos completamente, então, o senso de humanidade. E chega um momento que nós somos entregues a isso.
Ninguém pode ajudar. Porque assim como uma pessoa que atua em uma área, pelo seu interesse, desenvolvendo ou alimentando o seu egoísmo, ele contamina aquele setor, aquela área. Hoje pode-se dizer que o mundo está contaminado. Pode-se dizer que a área, por último agora, da ciência, a área do entretenimento, nem falar, a área da comunicação, a área da tecnologia, ciência, como já falei, a área artística, a área do ensino, e tudo está contaminado. Porque os princípios não foram estabelecidos no seu tempo, porque amamos mais o mundo, porque tememos o mundo e não Deus. Tememos o acabar da nossa história e não tememos o encontro com Deus. Não tememos não encontrá-lo. Não tememos, você veja, você se prepara a vida toda para poder estar preparado para uma prova, para uma situação, para um embate. Não nos preparamos para Deus. Como se você construindo a tua casa, pagando as tuas dívidas, você está pronto para morrer. É isso. Quer dizer, a tua conduta, o teu maior tesouro, se você cuidou, não, isso não interessa. Nós somos mordomos, quer dizer, o meu corpo não interessa como ele termina. Não interessa como eu recebi, como eu entrego. Não interessa a minha conduta nesse tempo. Não interessa o que eu fiz com os valores preciosos que Deus deu. Se do caminho eu me tornei um déspota, se do caminho eu me tornei uma pessoa horrível, se eu apostatei da fé, se eu não considerei as coisas de Deus, se eu destruí, matei, se eu violentei, se eu fiz, se eu roubei, qualquer coisa que seja. Quer dizer, isso não tem peso, isso não, se eu não me converti, se eu não me arrependi, isso não adianta. Então nós não tememos, nós não nos preparamos para a vida. E achamos que Deus se contenta com o fato do nosso IPTU estar em dia, com o fato de eu ter uma casa própria, ou o fato de eu ter um trabalho, eu não depender dos outros, ou eu ter criado meus filhos. Quer dizer, é esse o mundo que o ser humano está vivendo. Ele quer resposta para a complexidade do que está acontecendo, vivendo de uma maneira tacanha, olhando só seu pé, seu umbigo. Ele olha só para si e quer a compreensão do mundo. Por que hoje as pessoas largam de mão? Está lá o drogado, lutando por alguns centavos, ele não está nem aí. Se vai entrar em guerra ou não, ele vive uma desgraça, ele não tem o amanhã. Ele tem o saciar dele agora. Ele não tem o amanhã como um projeto na sua vida. Ele quer aliviar a sua dor agora e acabou. É aquele egoísmo que foi plantado nele através de um vício, através de uma dependência. Mas outras pessoas estão por aí nem ligando. E acham bonito dizer, eu não quero saber de nada, de notícia, eu não quero saber de coisa nenhuma, eu não sou isso, eu não fiz aquilo. As pessoas estão vivendo dessa maneira. As pessoas largaram de mão. As pessoas não sabem mais sua importância. As pessoas não conhecem-se mais, elas não sabem quem são. No fundo, elas aceitam, se acham um joguete na mão deles. Os políticos fazem o que querem da gente. Eles fazem o que querem da gente. Agora é obrigado a vacinar, vai vacinar crianças, teu filho vai ser obrigado, não interessa. Vai pôr a máscara na cara, vai ter que pôr e acabou. É pro bem da humanidade? Não. Claro que não. Aonde você já viu isso? Isso é o que o homem está dizendo. O homem sabe de fato o que é bom. Se sabe, ele cumpre. Primeiro, que é questionável se ele sabe. E segundo, que se ele sabe, ele tem verdadeiramente interesse, vontade, dedicação para cumprir isso. Então, alguns não conhecem e não querem conhecer a sua importância. Outros conhecem, mas não querem segui-la. Então, o mundo está largado, queridos irmãos. E por isso, pessoas dizem, eu não estou nem aí, porque eu não resolvo nada mesmo. Eu não estou nem aí. Dá a impressão que essa é uma pessoa instruída e que não vai sofrer. Não, é um ignorante que assumiu sua condição de ser um escravo e ser um fantoche e absorver tudo o que decidirem por ela. Amanhã você não tem casa, amanhã você não tem comida, amanhã você não tem dignidade, amanhã você não tem salvação. Estão decidindo por nós. Estão nos induzindo a aceitar. Porque estão anulando para nós o parâmetro das coisas.
Achávamos que a notícia, a informação nos enriquecia. Ela nos roubou, nos mentiu. Ela ajudou a golpear nações e a humanidade. Achávamos que pessoas bem formadas cuidariam dos menos favorecidos, que as mentes brilhantes nas diversas áreas seriam um amparo, seriam um orgulho. Não, eles são os saqueadores. Eles são os mentirosos, são os vendidos em grande parte. Nossa, reverendo, você está falando isso? Eu estou falando, mas por quê? É o resultado do perdão, queridos irmãos, não é uma impressão pessoal. Eu posso dizer com liberdade isso, porque isso é a leitura do momento. O mundo está falido, querido. Então me conte qual é a área onde as autoridades exercem a sua condição de autoridade, buscando o melhor e dando provas disso, com eficiência, não se corrompendo, não vendendo, não se vendendo, não se negociando. Como? Aonde você conhece isso? Acabamos agora de falar da desgraça que estamos descobrindo. A desgraça do egoísmo, porque quando você não busca o reino de Deus e a sua justiça, você não sabe o que é compartilhar. Você alimenta o teu ego, o teu egoísmo, e você centra tudo em você mesmo. E diz, eu estando bem, o resto tá bom. Agora, se alguém se colocar no meu caminho, eu derrubo ele, porque alguém tem que sobreviver. É a mesma ideia da guerra. Não é mais, é diferente de defender o interesse do bem comum mesmo, de fato, não. O interesse pessoal vem primeiro. Então esses loucos, essas pessoas que perderam verdadeiramente a sua razão, a razão de Deus, do amor, a razão do conhecimento verdadeiro, ou de admitir, considere-se como loucos. Eles então já não têm mais consciência. Os seus princípios são outros. Mas é que, mais uma vez, no tempo em que nós deveríamos estar trazendo nossos filhos a conhecer as coisas de Deus, buscando o reino de Deus, ensinando a ele esse caminho, ele fará a diferença. Um dos medos que as pessoas têm de vir para a igreja, sabe qual é? Eu vou para a igreja e não sirvo mais para nada. A igreja me anula. Há pouco tempo era assim ainda, e ainda em alguns lugares é assim. Ainda isso se vive da realidade, porque chega-se numa igreja, a igreja está em crescimento, a primeira coisa que o pastor faz, você tem um dom, você vai ficar agora, você vai fazer a obra, e a pessoa desloca a pessoa, tira a pessoa, ou põe na cabeça que a pessoa... Não, gente, nós temos que ter cientistas, médicos, educadores, políticos, que passem pela igreja também saudável, verdadeira, porque eles serão pessoas mais aptas a ter um caráter ilibado e agir com justiça, com equidade. Esses homens muito bem formados e em posições privilegiadas ou posições chaves no mundo, o que lhes falta é caráter cristão. Eles têm um caráter egoísta, eles têm um caráter nacionalista, eles têm um caráter egoísta. O que lhes falta é o caráter cristão. O que lhes falta é essa pauta de ter em pauta o dia a dia deles, de respeitar o próximo, de fazer as coisas corretas, de causar o mínimo dano possível à humanidade, respeitando, amando. Isso é piada. Isso é piada falar isso. Isso é panaceia. Se tornou hoje um caminho que era um caminho ideal, simples de se palmilhar, natural, se tornou hoje piada. Você vem com um assunto desse rindo da tua cara. Só você, tolo. Só você. As pessoas querem malandragem. A pessoa que contrata você quer você um expert ou um malandro, ou você é capaz de, em determinado momento, você tiver que escolher pelos interesses daquele que te paga e não pelo interesse verdadeiro da razão. Temos filmes assim, lindos, maravilhosos, pessoas abnegadas que vão contra o sistema e tudo. Não adianta nada disso. A própria pessoa que escreve já vem do meio pernicioso. Isso é só fantasia. Isso é só
projetar em si o que as pessoas querem ouvir para se tranquilizarem um pouco, é uma coisa terrível, queridos irmãos. Se nós não buscarmos o reino de Deus em primeiro lugar e a sua justiça, se nós não conhecermos isso, não formarmos o nosso caráter a partir disso, nós vamos dar sequência a essa autodestruição que está acontecendo na humanidade. Nós vamos fechar com os nossos interesses e fechar os olhos para o que está acontecendo. Ei, estão saqueando a loja, fique quieto, não é minha, fique quieto, deixe quieto, vamos nós continuarmos. Ah, mas agora aquela embarcação vai embora, estão pagando para ir embora porque aqui vai inundar. Não, se dê por contente que nós podemos nos jogar dentro dela. Isso, queridos irmãos, é egoísmo. Egoísmo. E quando Noé abriu a arca e disponibilizou espaço suficiente para famílias, cada qual se fechou no seu egoísmo. Cada qual preferiu continuar pensando à sua maneira, e eles não quiseram ouvir a voz de Deus e o exemplo e os sinais de Deus naquele tempo, porque não acreditavam que viria o dilúvio. Hoje não é muito diferente. Se nós não quisermos ouvir a voz de Deus, se nós não quisermos primeiro o reino de Deus, buscar esse reino e a sua justiça, nós vamos ver coisas acontecer. Nossa, reverendo, isso é revelação, isso é profecia? Não, isso é realidade. Isso é o óbvio. Você pode projetar algo diferente para a humanidade nesse tempo, sem que ela se reconcilie, sem que ela faça esse conserto consigo. O homem vai saber o que é melhor para si, pela ótica do egoísmo, ou ele vai saber só alimentar o seu egoísmo? De repente chega à conclusão que é melhor exterminar metade da humanidade. E vai se exterminar. É em benefício do egoísmo. É melhor nós nos salvarmos e vamos matar o restante. Vamos inundar cidades. Vamos patrocinar através de doenças, de experimentos, doenças de laboratório. Vamos nós nos guardar e vamos matar a metade da população. Tem muita gente. Ora, chega uma hora que isso vai ser o óbvio. Você não está com medo de tomar vacina, outros estão com medo de ir para a cirurgia, outros estão... Gente, acontece de tudo. No mundo, tudo que você imaginar de ruim, ele acontece. Porque a mente humana concebe isso. Porque aquilo que você imaginar de pior, aquilo já está imaginado, já está na consciência. O problema é que nós não podemos imaginar a nossa correção. O problema é que nós não podemos imaginar a nossa reconciliação, o nosso retorno, o nosso início ali buscando o reino de Deus. É tarde ou é na contramão de tudo que ensina? O jovem hoje está escolhendo o seu lugar no mercado de trabalho, está pedindo a Deus, ai, que Deus ajude, mãe, não sei o quê, contando que a mãe vai na igreja, está buscando o seu lugar no mercado de trabalho, está buscando a posição bem sucedida na sociedade, ele está buscando tudo em cima do egoísmo, ele não está buscando mediante a ótica de Deus. Como é que ele vai entender o bem para a humanidade se ele está num universo paralelo, se ele está numa outra via, se ele está na marginalidade da situação? Ele está numa marginal que caminha, parece, ali junto com o mesmo sol que brilha para um, brilha para o outro, a mesma quantidade de minutos por dia, as mesmas condições climáticas, só que o que vai realizar-se com ele é diferente do que se realiza aqui. Um é a manutenção e a harmonia do crescimento da humanidade, do mundo e tudo. O outro é a destruição. Egoísmo e destruição, querido irmão. Egoísmo não é partilha, egoísmo não é o bem de todos, egoísmo é para mim. É para quem eu amo, é como eu quero. É diferente de Jesus. Por que Jesus é tão evitado? Por que ele é tão falado, dissimulado e tão evitado? Por que o crucificaram? Os homens, digo não só pelo propósito que ele veio, mas por que os homens de fato necessitavam disso? Isso é uma expressão do que ainda continua sendo feito, é uma forma de mostrar. Jesus não é aceito ainda, queridos irmãos, porque Jesus é partilha. Jesus é interesse, Jesus é cura. Jesus é doar, Jesus
Aqui não é assim. Hoje é ganhar, hoje é ter sucesso. Mas como toda empresa, pode ter um dono, ou quem sabe um sócio, mas já não é o ideal, 2 sócios pior, 3 sócios pior, uma cooperativa, mas não é o ideal. Ideal é que eu seja dono. Ou então cada município tem o seu prefeito, tem um só presidente no país, então assim, essa competição que favorece aqueles que não têm escrúpulo, porque o seu egoísmo é tão exacerbado, é tão grande que eles perderam o escrúpulo, eles perderam a noção de sofrimento, de dor, eles se tornaram frios, calculistas, apáticos. Estes vencem. Quiçá houvesse nessas esferas de poder, de autoridade, pessoas cristãs, pessoas com princípios cristãos, pessoas que então olhariam o mundo e respeitariam as pessoas, porque faz parte da criação do mundo, respeitariam a si mesmos, a Deus em primeiro lugar, e então depois ao próximo. São os primeiros mandamentos, querido. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Não é simples, mas isso não se dá com o egoísta. O egoísta ama tão somente seus projetos, seus planos, seus interesses, e tem a cara de pau e ainda de pedir a Deus que os incentive, que os abençoe. Veja se não estamos vivendo um momento de loucura. Eu tenho um projeto que é contra o bem-estar da humanidade, mas eu peço que Deus me ajude nele. É uma coisa esquisita, né? Mas assim tem sido. Meus queridos irmãos, não vos espanteis com nada mais. Não vos admireis com mais nada. Não vos assusteis, porque tudo é possível acontecer. Tudo está agora ao léu desse sentimento, dessa escolha egoísta, de que pode-se dizer maldita. O homem escolheu a si. O homem escolheu a si como Deus. Ele só ouve tão somente a si mesmo, ou aos seus mentores, por exemplo, ali, que vão, por sinal, são pessoas que só ouvem a si mesmo. Ele não ouve a Deus, ele não está interessado de ouvir, ele não está interessado em buscar, ele não está interessado em se dedicar a isso. Então a humanidade está entregue às mãos ao egoísmo do homem, no sentido que, se deixar por ele, tudo que é coisa de mal vai acontecer. Não está entregue porque Deus comanda, mas Deus permite que um pouco o homem sorva da sua ganância, sorva do seu egoísmo, que ele experimente o sabor que ele produz. Se estamos no amargo agora, é porque há muito amargor dentro de nós. O que estamos produzindo não são frutos bons. Então é mistério que nós possamos entender que isso é tudo o que nós produzimos, não é o que Deus. Agora, mas um vulcão é coisa de Deus? Não, para com isso. Deus criou a humanidade de tal forma que ela se sustenta e com plena condição e capacidade. E Deus também colocou os planetas na distância certa, os asteroides, as galáxias. Deus distribuiu tudo perfeito. Agora você tem medo que uma coisa daquela venha em cima de você, você tem medo que agora exploda embaixo o que está no pé, você tem medo que está no ar, você tem medo por quê? Você se desconectou com Deus. Você não está mais ligado a Deus. O homem tem que ter medo de tudo, porque o homem é a peça mais ignorante e mais frágil que existe. O homem tem que ter medo sim, porque ele não faz mais a leitura do seu tempo. Ele não, melhor dizendo, ele não faz mais a leitura da natureza, ele perdeu o contato, ele não sabe como tratar. Ele não sabe manter, ele hoje é um inimigo das coisas santas, é um inimigo da criação, do Criador. O homem hoje quer viver afastado de Deus, ele não quer ser lembrado de Deus, ele não quer que referencie, em muitos lugares não querem que diga o nome de Deus, ou se referencie ao Ser Supremo como Deus, ou qualquer coisa que represente Deus, ou essa ideia de Deus.
Alguns lugares são proibidos de você mencionar. O homem não quer nem saber, ele não quer que mencione. Ele quer acreditar na sua inteligência e não quer que o incomodem. Então, o que esperar desse homem? Nós temos a solução e temos a resposta. Temos porque sempre a tivemos. Temos porque ela existiu. E ela nos amparou, e ela existe, e ela foi feita para nós. Os recursos foram feitos para nós, tudo, como eu já disse, tudo está no seu lugar. Agora, a bagunça patrocinada agora esse estado de terror implantado, isso é por conta do homem, não é Deus que está fazendo isso. Isso é o homem. E a humanidade teve seus momentos críticos. E a questão de 2000 anos atrás, um pouco mais, o Senhor mandou seu Filho amado dizer: ó humanidade, prestem atenção, vocês ainda podem mudar. Havia menos povo, havia menos tecnologia, havia menos recurso, não havia esse problema de densidade demográfica, de muita gente na Terra, não existia nada disso. O homem poderia ter respondido de forma diferente. O homem não quis. E agora, querido irmão? Então nós temos que buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E as demais coisas nos serão acrescentadas. Porque o resto os gentios procuram. Porque o resto, comida, até os animais irracionais, eles buscam, eles lutam para ter. Bateu a fome, eles vão atrás. Bateu a fome, eles usam as técnicas, eles usam os instintos para buscar. Bateu a sede, eles vão atrás. Bateu o sono, eles procuram lugar para dormir. Gente, isso é uma condição normal. Ou nós somos requintados, ou nós assumimos a nossa natureza, ou nós tomamos o nosso lugar por direito, ou então não haverá em você reconhecimento da tua importância como ser humano criado com o amor de Deus. Você se considerará apenas uma peça descartável, o que é muito comum já na terceira idade. Pessoas já se acharem peso, descartáveis e admitirem que a melhor coisa que poderia acontecer é eles morrerem. Assim estão nos convencendo, ou assim nós mesmos estamos nos vendo sem importância, nós estamos tirando a nossa própria importância, nós é que estamos salopando verdadeiramente nós o que somos, e não é a idade, é a nossa atitude, é o nosso pensamento, é a falta de algo, é uma falha na formação do nosso caráter, que por não ser cristão é egoísta. Tudo que não estiver ligado a Deus não vai entender as coisas de Deus. E se você não tem ali a motivação espiritual, você não vai entender as coisas do Espírito. Gente, é notório isso. É notório. E se o homem está cego agora, se nós só vemos a perspectiva de guerras, de desgraças e de violência e de ameaças em nossa frente, é porque estamos tão somente agora vendo o que produz o homem. Isso, essa desgraça que está por aí, ou por vir, ou que não fazemos ideia, hoje já aceitamos praticamente que tudo possa acontecer. Isso é produção do egoísmo instaurado no homem. É o homem egoísta que aceitou esta condição de viver alheio a Deus, sem Deus, fechado no seu egoísmo e na sua condição meramente de existir. E ele está falindo a humanidade. Que Deus o abençoe. Eu quero que você busque muito mais do que o trabalho. Eu quero que você busque ser inserido no contexto de vida. Vida e vida em abundância. Eu quero que você, e peço a Deus que nós possamos encontrar a Deus cada dia mais em nossas reflexões, por busca, por estudo, por reflexão, por entrega, enfim, e que nós possamos cada dia mais
nos inserirmos no contexto de Deus, buscando o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar, e as demais coisas serão acrescentadas. É isso que eu espero que aconteça conosco, com você, que nós possamos não forçar a barra para ser inserido na nova turma de formandos pro nada, do nova equipe ministerial ou de ciência que milita no egoísmo e no erro que não vai levar a nada. Você tem que encontrar primeiro o teu valor, você tem que encontrar primeiro a tua conexão verdadeira com o universo, o que te faz maior e o que espera de você. Você vai ver que há uma integração, há uma harmonia do universo contigo. Ele não é ameaça para você. Ele foi criado para você. Nós somos criados nesse universo para isso. Não houve engano de Deus. Não houve, não há. Então admita isso. O engano é do homem que insiste em viver sem Deus. E hoje eu estou vendo pessoas pedirem: eu quero me formar. Não vejo pessoas dizerem: eu quero conhecer a Deus. Eu quero conhecer primeiro a justiça do Senhor. Eu quero conhecer primeiro o autor de tudo, aquele que construiu tudo, o Pai nosso que está no céu. Eu quero saber a respeito do Senhor. Ninguém quer saber a respeito de quem montou, de quem fez. Só querem a sua posição dentro de um contexto que já eles querem pensar que não é de Deus, que estão no comando, é do homem. E por isso essa bagunça. Que Deus o abençoe, meu querido irmão. Eu agradeço a tua companhia. Eu sei que o tema hoje é um tema bem de reflexão, mas é preciso que se diga: o homem não chegará a lugar nenhum saudável, produtivo, bom, nem para si nem para ninguém, se continuar agindo como ele está. O egoísmo e o viver sem Deus, que é a mesma coisa praticamente, ele só está levando à destruição. E aí eu devo concordar com você: não tem esperança de receber nada em troca. Hoje, aqui vendo com todos os irmãos que aqui estão presentes, ou que vão saber, vão estar, está ali a irmã Estela, o irmão Jorge, a Elisete, a Graciela Benítez, lá da Argentina, o irmão Jeter, o irmão Freire, a irmã Débora, a irmã Andréia, o irmão Roberto, a irmã Arminda, e também a irmã Nemarie, enfim, alguns mais que estão aqui, graças a Deus, estão nos acompanhando. A nossa esperança está em vocês, queridos irmãos. A partir de nós. Jesus não começou a partir dos 12 apóstolos, o grande comunicado do Evangelho? Por que nós não somos o suficientes? Começa a partir de nós, queridos irmãos. O homem está perdido, meus queridos. Então não vai vir da política, pare com isso, não vai vir da política resultado. Não vai vir de lá, não vai vir daqui, não é. Nós fomos criados para bem administrar tudo. Mas isto, quando estamos de mãos dadas, o nosso coração está com Deus, a nossa consciência, o nosso caráter é formado pelo Pai, que não há dubiedade, que não há dúvida, que não há contaminação. O mundo contaminado foge dessa alçada. Ele cria suas leis. E as leis são duras, as leis são terríveis. Aí, países riquíssimos passando fome. Nossos direitos onde estão? Direito de respirar, direito de se abraçar, de amar, de viver, de ter o básico, está sendo retirado, sucumbido. Estão nos provando a cada dia que nós não valemos nada. Perdoe falar. Mais um que morreu, mais um. Agora estão sepultando pessoas sem velório. Estão sepultando pessoa só em plástico e jogando na terra. Estão tirando todos os nossos direitos. Estão tirando toda a nossa dignidade, porque é isso que resta para quem não anda com Deus. O que é que nós esperamos? O que é que nós vamos esperar para uma humanidade que não anda com Deus, meus queridos irmãos? Descemos a condição de animais, e animais maltratados. Ninguém vai te tratar bem nessa avalanche que está acontecendo. Sabe o que está acontecendo para nações que estão prevendo a futura guerra agora? Pessoas estão estocando comida. Ai, que bonito, estão se planejando. Não, eles estão formando os bunkers cheios de comida enlatada, mas estão cheios de armas, porque se alguém avançar ali, eles matam, vão matar gente, irmãos, vizinhos uns dos outros. Então você acha que o que é que existe nisso de
de louvável. Você dizer assim, eu vou matar o meu irmão, eu vou matar o meu vizinho para alimentar o meu filho. Você acha que isso foi a natureza? Aonde que você viu que nós tínhamos que matar o outro para poder comer? Aonde? Deus criou essa imensidão, essa riqueza. Nós estamos perdendo o contato com Deus, queridos irmãos. Estamos nos tornando déspotas, frios. De repente eu vou ser obrigado a escolher se eu mato o filho do meu irmão ou se eu mato o meu filho. Olha que coisa, é isso, o jogo do inimigo está levando a isso. O jogo do inimigo está esperando, assim, está trazendo a arma para que você mate o teu irmão. Então tem que mudar isso, por favor, queridos. Tem que mudar. Muda a partir de nós estamos vivos, eu estou vivo, você está vivo. Nós somos expoentes nesse tempo, por favor, não veja nessa proporção da mídia. Hoje as pessoas se largam por dizer, nossa, pode ver a pessoa aqui eu tenho aqui meia dúzia de pessoas, um pouco mais, que estão assistindo. Agora por causa disso eu digo, não tem importância? Não tem sim, esta palavra está combatendo o mal. Esta palavra que está sendo dita agora, seja ela ouvida por 10, 15, 20, 30, ela está combatendo o mal na humanidade. Porque esse é o lado espiritual. Agora, se você for ver, uma pessoa esse dia foi estourar pipoca, foi ensinar como é que estoura pipoca com leitinha, com mais não sei o que, tinha mais de 250 mil pessoas assistindo. Então você acha que tem alguma banalização da vida? Você acha que as pessoas estão preocupadas em ouvir a palavra de Deus? Não, elas estão preocupadas em fazer como faz pipoca, como é que faz uma chapinha no cabelo, ou como é que faz, compra umas ações e ganha numa transação de segundos. E isso, o mundo não está nem aí. Mas nós estamos. Agora você potencialmente, agora você tem que tomar a consciência da tua importância. Você é muito importante, querido irmão. E não abandone, por favor. Não se deixe levar, porque o teu irmão não vai te valorizar. Pare de esperar isso. Se o teu irmão está contaminado, ele vai te abandonar. Se o teu marido estiver contaminado, ele vai te abandonar. Se o teu filho estiver contaminado, ele vai abandonar. Então o nosso negócio é não estar contaminado, porque qualquer um contaminado, ele vai ser um mentiroso, ele vai ser um perigo, ele vai ser um agressor, ele vai ser contrário à vida. É como agora, a pessoa entra bem no hospital, daqui a pouco está contaminado, ele já é um risco quando volta para casa. Tem uma bactéria que pode infectar todo mundo. Isso é a contaminação. Você entendeu que o que nós lutamos, na verdade, é contra a contaminação, é contra o que você passa para o teu filho, é o que você tem em casa, é o que está no fundo da tua alma, do teu coração. Se liga a Deus, querido, e você vai estar ligado ao universo. Agora, quando você se largar, quando você acreditar que é isso mesmo, é abrir a internet e se entreter, quando você acreditar que você não é importante, pronto, o inimigo venceu, porque ninguém vai adormecer orando, ninguém vai adormecer pedindo pelo outro, ninguém vai de fato usar da sua autoridade e vai estar o mal vencendo essa batalha que acontece no invisível e que quando ele se concretiza, você vai ver quando sepulta alguém, ou quando está matando pessoas, ou quando está destruindo. Ela se materializa assim. A guerra pode ser invisível, mas os corpos são reais. A desgraça causada é real. E é quando materializa, daí não tem mais tempo, porque a batalha já foi travada. Porque o tempo de você lutar, você não lutou. Você abriu mão do teu posto. Como agora, nós não estamos abrindo mão do nosso posto. Nós não estamos deixando entrar no egoísmo. Nós não estamos deixando. Quanta gente se mata por herança? O egoísmo tomou conta, virou o inimigo. Aquela Ristoff matou o pai e a mãe, a paulada, e entregou o namorado, ele que está preso até hoje. Porque egoísmo, o egoísmo está matando a humanidade. E o egoísmo é a ausência de Deus, porque quando você se aproxima de Deus, você ama. E quando você ama, você respeita. E quando você ama, você cuida. E quando você ama, você é incapaz da maldade. Então isso que as pessoas não querem mais. Então eu quero que você, por favor, positive nesse tempo com Deus. Positive, sim, agora com a vida. E não com a proposta que está aí. Agora, se você estiver contaminado,
se você também já estiver tomado por esse egoísmo, se você já estiver também invejoso, enciumado, se você também estiver assim doente pelo dinheiro, ou sob, vamos dizer, a questão de você não ter tempo para Deus, não procurar Deus, achar, então você está doente, você não é confiável. Então peça ajuda, Deus me ajude. Espírito Santo de Deus, se eu não oro não me faz falta, se eu não vou na igreja eu vou não me faz falta, estar na tua presença não me faz falta, eu não sei como ter... Então você está contaminado, ou você está sendo conduzido, porque quem encontrou a Deus não quer largar de Deus. Quem encontrou a Deus encontra o recurso, encontra o apoio, encontra a força, encontra tudo que ele precisa, querido irmão. E vai encontrar no final dos seus dias a coragem e a alegria de partir com fé, com esperança, com a certeza do que vai encontrar. Se você está com medo, se você está acuado, se você está pressionado a ponto de não procurar Deus, então você está sob um grande risco. Este grupo, vocês não sabem como eu os considero. Essas 14 ou mais pessoas que estão aqui agora, daqui a pouco é um pouco mais. Eu não mostram todos aqui para mim. Mas vocês são, para mim, de muitíssima importância. Eu creio e oro que vocês, verdadeiramente, nós juntos, neste dia de hoje, estamos combatendo esse grande inimigo da humanidade, que o homem não quer enxergar. Isso que está nos distanciando do Senhor, está nos tirando para um campo onde jamais seremos vencedores. Agora eu posso dizer com certeza, em você, longe de Deus, você não vai vencer. Não há chance. E aí eu devo dizer, o inimigo vence sim. Porque você se largou, porque você se afastou da luz. Havendo luz, não há trevas. Tá bem? Deus os abençoe. Eu quero agradecer a Deus nesse momento em oração, agradecer pela tua companhia e agradecer pela tua disposição, meu querido irmão, de estar juntos aqui, estarmos refletindo sobre isso, que é a nossa própria existência, a nossa vida, é o nosso caminho de reconciliação, salvação e vida. Obrigado, meu Jesus querido, por este grupo que me ouve, que juntos estamos agora compartilhando esse momento de reflexão e que há de ser um momento de mudança verdadeira. Lá fora eu posso dizer de tudo, Senhor, aqui dentro não. Aqui dentro não pode estar contaminado, meu Senhor. O meu coração não, a minha alma não, minha mente não, meu Senhor. Se lá o pai estupra o filho, comigo isso aqui não, jamais. Se lá o filho vende o pai, ou seu pai vende o filho, ou vice-versa, ou a filha, aqui não. Se lá ele come e deixa o outro com fome, aqui comigo não, meu Senhor. Isso não pode, aqui não pode estar contaminado. E eu posso tristemente ver, assistir o que os outros estão se permitindo, mas eu não posso admitir isso comigo. Eu não posso admitir que isso esteja me contaminando, esteja me comprometendo, meu Senhor. Por isso eu peço que o Senhor nos cuide, o Senhor nos preserve, o Senhor nos abençoe a este povo lindo, maravilhoso, que está aqui, meu Senhor, que é de fato o que nós temos de real nesse momento. Bilhões de pessoas estão no mundo, e nesse momento eu tenho esses aqui que eu posso confiar, que agora estão ouvindo o Senhor, porque eu não sei nem o que as pessoas estão dizendo em igrejas, eu não sei nem o que as pessoas estão dizendo falsamente em nome de Deus e de Jesus, mas aqui neste momento essas pessoas ouviram uma verdade, e quero acreditar sim que milhões de pessoas estão ouvindo verdades agora, e estão assim como nós, propensos a ouvir para mudar e para tornarmos sempre mais que vitoriosos por Cristo Jesus, Senhor nosso. Amém. Que Deus os abençoe, meus queridos, em nome de Cristo Jesus. Eu os amo de coração e peço que vocês se esforcem. Juntos nós venceremos em nome de Jesus. Amém, meus queridos? Fiquem na paz do Senhor. Até o próximo encontro nosso. Que Deus os abençoe. Ok, meus?